a todos aqui presentes, encarnados, nossos irmãos desencarnados, e também a todos que nos acompanham pelo Instagram. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa Evangelho Terapia. Então, como sempre, inicialmente a gente pede para que coloquemos nossos celulares no silencioso ou no modo avião, para que assim a gente possa ter concentração total aqui no Evangelho de hoje. E a gente entende sempre que a prece, o silêncio é uma prece. Lembrando da nossa venda do lanche, hoje a gente não tem mais, temos os livros ali na livraria. Quem se sentir conduzido a levar um livro para casa também, para alimentar a alma, ajuda muito nessa nossa caminhada. Também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades, assim como também é possível se tornar um sócio contribuinte efetivo da nossa casa. Mais informações ali na recepção. Estamos também ainda, sempre, na verdade, uma campanha Caridade em Ação, o Amor em Movimento, que será de 16 de julho a 19 de julho, recebendo doações aqui presencialmente, aos sábados e às segundas-feiras. Quem se sentir tocado para trazer um alimento, um quilo de alimento, a quantidade que você se sentir à vontade para trazer, ou doação de rações para os pets, tá bom? Todos fiquemos à vontade para fazer essa contribuição. Também lembramos ainda a questão do atendimento fraterno, que acontece aos sábados, a partir das 16h30, com o agendamento na recepção. E a gente tem uma notícia nova, Notícia nova é meio redundante, mas é o nosso café fraterno. É o café fraterno, sim, que será no segundo sábado de julho. É isso mesmo, segundo sábado de julho. Quem sentir vontade de comparecer, fique à vontade para comprar esses ingressos, essas entradas, essa participação nesse café fraterno, que sempre eles nos auxiliam para a manutenção da nossa casa. A gente sempre tem essas atividades, porque é uma forma que a gente se beneficia, se alimentando e tudo, e ao mesmo tempo está ajudando a manter a nossa casa em funcionamento. Então, a nossa palestra de hoje, o Evangelho, na verdade, de hoje será capítulo 8, itens 8 a 10, que será proferido pelo nosso irmão Estácio. Mas antes a gente vai fazer a leitura do livro Minúcios de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, e a gente abriu aqui no capítulo 133, onde a mensagem é a seguinte: não se queixe do mundo, o mundo não é mau. Os homens é que ainda não conseguiram ser bons, mas da lama imunda nasce a pureza dos lírios. E também daquilo que nos parece mau e impuro pode surgir a luz mais sublime. Repare que a luz não se suja, mesmo quando é refletida pelo pântano. Procure ter apenas pensamentos bons, porque eles não serão maculados, nem mesmo quando refletidos em ambientes menos puros. Então, com essa mensagem maravilhosa aqui do Carlos Torres Pastorino, a gente pede que, assim desejar, fechar os olhos para que a gente possa fazer a nossa oração inicial e pedir o auxílio do Cristo Jesus, da espiritualidade amiga que se faz presente, nos conduzindo nessa noite de hoje, para que todos nós estejamos com as mentes e os corações abertos a acolher a palavra que o Cristo quer trazer aos nossos corações hoje, especificamente para nós, individualmente. Pedimos ainda a bênção do nosso irmão Estácio, que irá proferir, irá compartilhar as palavras do Cristo conosco. Mestre Jesus, permanece conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos.
sempre inicia a nossa evangeloterapia pela questão do livro dos Espíritos. E hoje nós iremos ver a questão 82, está lá no mundo espírita ou dos Espíritos, no capítulo 1, que vai falar dos Espíritos. Allan Kardec, ele indaga os Espíritos na seguinte questão: é exato se dizer que os Espíritos são imateriais? E os Espíritos respondem a Kardec: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Um cego de nascimento pode definir a luz? Imaterial não é o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deveis compreender que, sendo o Espírito uma criação, deve ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada, mas sem analogia para nós, e tão etérea que não pode ser percebida pelos nossos sentidos. E Kardec nos faz uma observação sobre essa questão. Dizemos que os Espíritos são imateriais, porque sua essência difere de tudo o que conhecemos, sob o nome de matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. Um cego de nascença crê possuir todas as percepções pelo ouvido, o odor, o gosto e o tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta. Da mesma forma, com relação à essência dos seres humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por comparações sempre imperfeitas ou por esforço da nossa imaginação. Então, só essa observação de Kardec já nos dá mais ou menos uma explicação exata do que a gente tem que compreender sobre essa questão de que o Espírito ele não é imaterial, e sim incorpóreo, porque o Espírito ele não tem forma propriamente dita, ele precisa do perispírito para que ele possa ter a forma propriamente dita, que vai ocupar um corpo. É como se fosse a água que a gente vai colocar em um recipiente, numa bacia ou numa garrafa, e ela vai tomar uma forma daquele recipiente que ela vai ser colocada. E aí, quando ele fala que aqui nós somos cegos de nascimento, porque nós não temos ainda, pela nossa inferioridade da matéria, nós não conseguimos enxergar o Espírito nitidamente, porque por ele ser uma matéria muito etérea e não visível a nós, aos nossos olhos, o Espírito, ele precisa do perispírito para que a gente possa, dependendo do nosso tipo de mediunidade, se for uma mediunidade de clarividência, a gente consegue ter a percepção mais fácil do Espírito junto com o perispírito, que é a roupagem dele. E aí eu vou falar aqui um pouco do que o Espírito Miramês faz também um comentário sobre essa questão. Está lá no capítulo 31, os Espíritos são imateriais. E Miramês vai nos dizer: os Espíritos são como criaturas divinas, são realidades por terem sido criados. São almas nas quais despertam valores capazes de fazer sentir os atributos de Deus. Os Espíritos são imateriais pelo compacto da matéria que se conhece, no entanto, na profundidade do termo.
Boa noite. Boa noite. Eles passam a ser constituídos de matéria que se escapa aos sentidos humanos, como se diz o livro dos Espíritos, matéria quintessenciada. Dentro de sua pureza, esquece o estado primitivo, onde se pode ver e pegar, onde se manifesta em formas. O espírito não tem forma definida, se pode comparar mesmo que seja com pálidas imagens. Vamos dizer que ele é qual a água ou o vento, que toma a forma de uma vasilha ou do ambiente em que é colocado. No caso do espírito superior, ele pode tomar a forma que desejar e o seu comando é a mente. Quando as particularidades ainda é cedo para que possamos conversar e entender, por isso é que podemos chamar o espírito de ser incorpóreo, não por ter precisamente um corpo, como se tem as formas. A linguagem humana é fraca para se conversar sobre os assuntos do espírito, mas toda tentativa é válida por se entender alguma coisa acerca dos assuntos de relevância como este. Que Deus nos abençoe em todos os nossos esforços que marcam o aprendizado de luz. Então, Miramês, ele quer nos dizer que os espíritos superiores, que nós um dia talvez chegaremos a essa purificação, nós também um dia chegaremos a essa possibilidade de tomar a nossa própria forma, de acordo com as vidas que a gente vem vivendo nessas nossas reencarnações após as reencarnações. E então, quando a gente chegar nessa parte de sermos espíritos puros, nós vamos ter a capacidade de nos automodelar para que a gente possa ir nesses auxílios dos planos inferiores do universo. Então a gente vai dar continuidade e vamos entrar aqui no Evangelho. Está lá no Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, no capítulo 8. Nós vamos falar sobre a verdadeira pureza, mãos não lavadas. No item 8, se inicia dessa forma. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que vós, os discípulos, violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Nessa parte aqui, desse primeiro parágrafo, os escribas e os fariseus, eles indagam Jesus. E para a gente ter um pouco da compreensão de quem eram os escribas e os fariseus, eles eram aqueles doutores da lei que escreviam e prescreviam as leis do homem e guardavam os 10 mandamentos de Moisés para ter que dar os ensinamentos às outras pessoas que não conheciam os mandamentos. E eles eram também considerados como se fossem anjos, como se fossem espíritos superiores da época, né? Porque eles tinham o autoconhecimento das leis, e eles também muitas vezes ensinavam as pessoas da forma deles, de qual eles aprenderam, para que eles pudessem seguir o caminho onde eles estavam ensinando para chegar a Deus. E continuando aqui no próximo parágrafo. Mas Jesus lhe respondeu: por que vós mesmos violais os mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe, e este outro, que aquele
que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos dizei: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faça a Deus vos é útil satisfazer a lei, ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe, e assim tornastes inútil o mandamento de Deus por essa tradição. Então aqui o que Jesus quis dizer para eles é que eles não estavam seguindo a lei de Deus, os mandamentos. Provavelmente eles não praticavam esse mandamento que era honrar o pai e mãe, e se utilizavam das leis que cuidavam apenas da parte externa do corpo físico, e não buscavam o melhoramento do espírito, do próprio coração, tirando as mágoas, os maus sentimentos e pensamentos. E aí eles, naquela época, praticavam os sacrifícios, as oferendas, e aí eles achavam que através disso iam estar quites com Deus, fazendo esse tipo de ritual, que eles faziam essas práticas de rituais. Aí eles achavam assim, que se eles cometessem algo de errado ou um pecado, e aí eles fizessem a oferenda ou algum sacrifício de algum animal, aquilo ia ter como se tivesse sido pago ou tirado aquele pecado da vida deles. E aqui continuando, aí Jesus vai falar para eles, chamar eles de hipócritas. Isaías bem profetizou que vós, quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e é em vão que me honrem, ensinando máximas e ordenações humanas. Aqui Jesus vai falar do profeta Isaías, porque as pessoas daquela época, através desses ensinamentos dos escribas e dos fariseus, esse ato de lavar as mãos antes das refeições, para eles era como se fosse um ritual sagrado. Todas as vezes que eles iam fazer as refeições, tinham que lavar as mãos, que aquele tipo de lavagem ia purificar, para eles, achando que tanto o corpo como o espírito ia ser purificado. Mas hoje em dia a gente vê que essa questão de lavar as mãos é mais um cuidado da nossa higiene pessoal, para que a gente não possa adquirir nenhum tipo de bactéria, nenhum tipo de doença que venha a ser causada por alguma coisa que a gente tocar. E aquela época era considerada como se fosse uma lei, na época de Jesus Cristo e anteriormente, porque Moisés foi quem escreveu essa lei, assim como outras que eram as leis dos homens, no caso de quando alguém ia casar, como era que ia ser as núpcias deles, como é que eles tinham que seguir a vida dele de acordo com o que a lei falava, sem adultério, tudo o que ele dizia nas leis dele. Todo mundo que passava pelas igrejas, pelos templos, tinha que seguir aquela ordem das leis aos quais Moisés tinha escrito. Aí continuando, depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca quem lameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que o tornam o homem impuro, mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. Então, para a gente compreender
entender melhor, a gente vê que Jesus ele tenta nos explicar que o que adianta a gente se cuidar bem, andar sempre bem limpo, assim, bem cheiroso, tudo, cuidando somente do corpo físico e do espírito. A pessoa não cuida dos pensamentos nem dos sentimentos, porque o que a gente tem que cuidar realmente é do espírito, porque quando a gente desencarnar, o corpo físico ele vai ficar, mas o espírito ele é eterno, e aí ele vai permanecer dependendo do nosso melhoramento, porque o que ele quer é a melhora do nosso íntimo, da nossa moral, para que a gente possa, a cada encarnação que a gente vier, a gente vai, todos nós vamos melhorando pouco a pouco, até que um dia a gente chegue a ser um espírito puro, que é o que todos nós esperamos, chegar nesse nível. Então, continuando. Então seus discípulos, aproximando-se dele, disseram: sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz ao outro, ambos caem no fosso. Está lá em Mateus capítulo 15, versículo de 1 a 20. Então, como a gente vê que hoje em dia existem muitos falsos profetas, muitas pessoas que se utilizam das religiões para poder dizer que estão levando as pessoas no caminho de Deus, falando que estão praticando os ensinamentos de Jesus, mas muitas vezes eles estão visando mais a questão material. Eles não estão recebendo, às vezes, coisas materiais para o próprio bem-estar deles e não estão, assim, de forma visando a parte espiritual das pessoas que seguem aquelas religiões. Aí no item 9, inicia dessa forma: enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que jantasse em sua casa. E Jesus, para lá dirigiu-se, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo: por que não lavou as mãos antes de jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros, fariseus, tendes grandes cuidados em limpar o exterior do corpo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos sois, aquele que fez o exterior também fez o interior. Está lá em Lucas capítulo 11, versículo de 37 a 40. No próprio Evangelho aqui tem uma passagem que fala sobre cuidar do corpo e do espírito. E nós temos, aqui como diz o Evangelho, se o espírito e o corpo foi feito da mesma energia, do mesmo fluido vital, por que nós só cuidamos muitas vezes do nosso corpo físico e não nos preocupamos muito com a questão do espírito? E aí a gente vê que essa visão é maior nas pessoas que são ligadas ao materialismo, aquelas pessoas que têm a visão maior de sempre ter mais e mais e achar que se não tiver como cuidar do corpo, ali estar bem em dias com a saúde do corpo físico, vai assim morrer de uma forma insignificante. Mas a gente tem que ver que o espírito ele vai viver eternamente, e aí a gente também tem que procurar alguma igreja, algum centro espírita, qualquer templo religioso que fala sobre Deus e sobre Jesus, que nós possamos estar lá buscando
essa nossa pureza espiritual. E aqui no item 10, os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acaba por desaparecer sobre a complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar o seu coração. Os homens se iludiram e se acreditaram que para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo, eram como eram, porque se lhes ensinavam que Deus não pedia mais do que isso. Por isso, o profeta disse: é em vão que este povo me honre com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Então foi o que a gente tinha comentado agora há pouco. Muitas vezes na prática errada dos ensinamentos, eles infringiam as leis de Deus com as práticas deles de sacrifícios e de oferendas. Aí através disso eles achavam que iriam estar aqui com Deus, não precisavam mais, não iam precisar ter que, hoje em dia a gente vê que tem na igreja, muitas pessoas têm que fazer rezar tantos Pai Nosso, tantas Ave Marias, para poder pagar aquela penitência, para que ela possa estar aqui também com Deus através de todas essas orações, o que é repassado pelos representantes da igreja. Então, continuando, ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocado em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pela moral. A essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus fez alusão quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então aqui, a exemplo desse parágrafo, a gente pode ver a questão da parábola da figueira que secou. Porque se nenhum de nós buscar o nosso melhoramento, nem a prática da caridade, e todas as virtudes que Jesus vinha nos ensinar, nós vamos um dia nos tornar como a figueira seca. Vamos ser aquele tipo de pessoa, aquele espírito que vai ficar ali estagnado em um único lugar e ali vai permanecer. E enquanto os outros vão, outros vêm, e os outros vão caminhando à nossa frente, nós ficamos tanto tempo para trás, sem buscar o nosso melhoramento e a nossa compreensão da nossa vida que é imortal. E aqui, continuando no item 10, já finalizando, o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. Aqui, nessa parte desse parágrafo, a gente vai ver que religião nenhuma, igreja nenhuma, salva nenhum de nós. Cada um de nós tem o nosso próprio papel, a nossa própria caminhada, a nossa própria missão aqui na Terra. E aí o que vai nos salvar é a nossa própria consciência de ter que fazer a prática do bem, ter que ajudar o nosso próximo, tentar tirar essas maledicências,
que ainda permanecem em nós, que nós talvez ainda iremos carregar ainda um pouco de tempo ainda à frente, para que a gente possa se melhorar de acordo com o que é esperado de cada um de nós. Aí aqui continuando, aquela sobre a qual se crê poder apoiar para fazer o mal, ou é falsa ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fim. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, expoliações, calúnias e de fazer mal ao próximo, o que quer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homem de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza de coração. Então, para que a gente possa refletir sobre esse evangelho de hoje, que nós possamos buscar fazer como Santo Agostinho fazia, todas as noites antes da gente ir dormir, que a gente possa buscar fazer uma reflexão sobre aquele dia, o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, quem a gente magoou, quem a gente fez um momento de felicidade ou de alegria para aquela pessoa naquele momento, o que a gente tem que melhorar para que no próximo dia a gente possa saber onde a gente tem que melhorar em cada um de nós e para que a gente deve auxiliar realmente. Então que fique essa reflexão para cada um de nós termos que buscar esse crescimento moral e espiritual de cada um de nós. Então o evangelho de hoje era isso. Muito obrigado. Obrigada, Estácio. Vamos então para encerrar esse primeiro momento, levar o nosso pensamento ao alto. Quem desejar pode fechar seus olhos, respirar lento e profundamente, para que nós juntos possamos, os que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, conectar os nossos corações ao coração de Deus, nosso Pai, rogando a Ele que possa, nesse momento, derramar sobre nós, especialmente sobre as áreas mais necessitadas da nossa vida, uma chuva de bênçãos, de paz, de luz e de esperança, a fim de que possamos ter uma semana exitosa, onde possamos alcançar todos os nossos objetivos de conformidade com a vontade divina, e que a luz desse Evangelho seja capaz de aquietar os nossos sentimentos ansiosos, as nossas aflições, as nossas preocupações, para que nossa vida transcorra em clima de paz. Jesus, amigo, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui em Teu nome. Nos abençoa, nos guarda, nos protege e nos prepara para o trabalho do passe. Assim seja, graças a Deus. Aquelas pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, daqui a pouco nós disponibilizaremos o link do passe virtual. Então,